Oi gente, tudo bom? Hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o caso da família von Richthofen. E, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, existe esse livro aqui que é o Quinto Mandamento, que é um livro da Ilana Kazoy, que ela teve presente durante todo o julgamento da Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinhos. Então, tem muita coisa, tem fotos aqui da reconstituição do dia que a Suzane e os irmãos estiveram lá para falar tudo que aconteceu, da maneira que aconteceu. Então, é muito bom para quem tem interesse nesse tipo de assunto, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, não só naquela parte onde todo mundo já sabe, que é a parte aí que foi bem divulgada pela mídia comum. Então, bora lá começar. A família dela era composta de 4 pessoas. O Manfred Alfred von Richthofen, ele tinha 49 anos, ele era de origem alemã, ele nasceu na Alemanha e veio para o Brasil com uma proposta de emprego, porque ele era engenheiro, então ele acabou vindo para o Brasil por conta dessa proposta. Aqui no Brasil ele conheceu a Marísia Silvia Abdala, que era o nome de solteira dela, que depois virou Marísia von Richthofen. Ela tinha 50 anos na época dos fatos. Eles conheceram aqui no Brasil, se casaram e foram para a Alemanha, moraram um tempo na Alemanha, onde eles estudaram. A Marisa era psiquiatra e o Manfred era engenheiro. Depois que eles voltaram para o Brasil, em 83, eles tiveram a primeira filha do casal, que é a Suzane von Richthofen, Suzane Louise von Richthofen. Ela tinha 18 anos na época dos fatos e 4 anos depois tiveram também o Andreas Albert von Richthofen. Ele tinha 15 anos na época dos fatos. Segundo relatos de pessoas que eram vizinhas da família, eles eram uma família muito perfeita até então, não tinha nada para falar sobre a família, eles eram muito unidos, principalmente os irmãos, a Suzane e o Andreas, eles eram muito unidos, eles tinham uma cumplicidade muito bacana, eles tudo contavam pro outro, se protegiam muito, e sempre isso foi relatado tanto por vizinhos quanto por amigos deles e amigos também da família. O Manfred, ele já tinha uma personalidade um pouquinho mais fechada. Por ele ser alemão, né, ele era um pouco mais fechado, um pouco mais frio e tinha muita rigidez na criação dos filhos. Ele queria que os filhos estudassem, sempre colocou os filhos em colégios muito bons, porque eles também eram uma família com muito dinheiro, então eles estavam sempre estudando em colégios maravilhosos. E ele queria muito que os filhos passassem em universidades federais aqui no Brasil e queriam que eles estudassem e, se possível, de repente, viajar também, poder estudar em outro lugar mais tarde. A Marise, ela já era conhecida como uma pessoa mais extrovertida da família, ela era muito alegre, ela conversava com todo mundo, era muito amiga dos vizinhos, muito companheira do marido, companheira dos filhos. Ela e a Suzane tinham uma relação até então muito boa, a Suzane contava tudo para ela, conversava bastante com ela, passava tardes conversando com a mãe. E o Andrés também tinha essa relação muito boa com o pai. Ele esperava que o pai chegasse em casa para eles poderem conversar, para ele poder contar como é que foi o dia dele na escola, poder contar tudo o que aconteceu. Eles eram muito unidos, era uma família muito unida mesmo. As coisas começaram a mudar um pouquinho em agosto de 99, quando o Andrés começou a demonstrar um interesse por aeromodelismo. Eles estavam passeando no Parque Ibirapuera, onde existe muita competição de aeromodelismo em São Paulo, e ele se interessou muito por isso e pediu para os pais para ele poder fazer aulas. E nisso entra o Daniel Cravinhos na história. Ele era o instrutor do Andrés, ele começou a ter um relacionamento até muito próximo com o Andrés, começaram a se tornar muito amigos. E a Suzane, estando ali perto, começou a desenvolver um interesse pelo Daniel, ele era um cara mais velho que ela, então ela tinha já um interesse, achava ele muito bonito. E começou a mandar recadinhos através do Andrés pro Daniel. E nisso eles começaram o romance deles. Então foi por intermédio do Andrés que esse romance todo começou. E o Andrés, ele teve uma participação muito ativa ali no relacionamento do casal.
Então ele ajudava muito eles a se encontrarem no começo, e também no começo os pais da Suzane e do Andrés, eles sabiam que tinha esse relacionamento entre o Daniel e a Suzane, e nesse começo eles não reprovavam, não achavam nada demais, até porque achavam que era um namorinho de adolescente que ia passar logo, porque a Suzane era muito nova ali naquela época. Então, eles não se importaram muito com essa situação, eles deixaram as coisas rolarem. Só que as coisas começaram a fugir do controle, porque o Andrés ficava muito próximo deles também. Quem, inclusive, colocou o Andrés num mundo assim, mais, digamos, escuro, foi a própria Suzane e o Daniel. Eles levaram ele, chegaram a levar ele para um motel um dia para ele poder conhecer como é que era um motel e fumaram maconha lá, enfim, começaram a deixar ele um pouquinho mais arredio do que ele era antes. Mas mesmo assim, em relação ao André, estava tudo tranquilo, porque por mais que ele tivesse esses comportamentos, quando ele estava com a Suzane, na família, ele estava totalmente tranquilo, no colégio as notas dele continuavam tranquilas. Só que a Suzane não. A Suzane começou a se envolver demais nisso e ela começou a ter notas mais baixas, ela começou a não se interessar tanto pelos estudos, ela começou a faltar aulas, a faltar compromissos familiares e a faltar em compromissos pessoais também. Ela não foi na colação de grau dela no colégio porque ela queria ficar com o Daniel. E isso acontecia tanto com a Suzane quanto com o Daniel. O Daniel também começou a fazer tudo em função da Suzane. Ele não tinha mais vida que não fosse a Suzane. Ele começou a faltar também nos treinos de aeromodelismo que ele tinha, né, nas competições. E tudo era um em função do outro. Eles não tinham vida que não fosse um em função do outro. As amigas delas ficavam ali, digamos, como laranjas para falar que, ah, não, ela foi dormir lá em casa, mas na verdade não, ela tinha ido dormir com o Daniel. E isso começou a irritar muito os pais da Suzane, principalmente o Manfred. Porque o Manfred, como eu falei, ele era muito rígido, ele se importava muito com a educação dos filhos deles. E eles perceberam que a Suzane começou a não se importar com a educação, começou a não estudar tanto, começou a não se esforçar tanto nos estudos. Como eu falei, faltou na colação de grau dela, não passou no vestibular que ela prestou. O Daniel, ele tinha um irmão também, que se chamava Christian, que também participou, como todo mundo sabe, do crime. O Christian, ele já era envolvido com drogas mais pesadas. Ele era usuário de cocaína, então as coisas fugiram um pouquinho do controle deles. E o Manfred acabou descobrindo, tanto o Manfred quanto a Marisa descobriram que o irmão dele era usuário de drogas e descobriram também que o Daniel era usuário de drogas, porque tanto ele quanto a Suzane também experimentaram êxtase. Então, isso começou a se tornar um tormento para eles. Eles não queriam que a filha dele mais ficasse com o Daniel, porque eles percebiam nele uma influência muito negativa na filha deles. Eles perceberam muitas mudanças de comportamento ali nela. E é muito importante ressaltar que a Marisa era psiquiatra, então ela sabia muito provavelmente que a Suzane estava saindo ali de uma fase de adolescência, indo para a fase adulta, que é a fase onde tem um desenvolvimento, né? Onde a pessoa começa a criar uma personalidade um pouco mais própria, e essa influência não seria tanto positiva na vida da Suzane e também na vida do Andrés, porque o Andrés estava muito envolvido com os dois. Ele era muito amigo do Daniel e acabava também sendo amigo do Christian. As coisas saíram tanto do controle deles que um dia o Manfred descobriu que a Suzane tinha mentido, que tinha ido dormir na casa de uma amiga, e ele foi até a casa do Daniel e fez um escândalo na porta, começou a brigar com o Daniel, a polícia chegou a ser chamada, inclusive, nessa ocasião, os dois trocaram ameaças ali, os dois estavam muito bravos, então foi uma briga bem feia que eles tiveram nesse dia, que foi em abril de 2002, exatamente no mesmo ano que aconteceram os assassinatos. Em maio de 2002, no Dia das Mães, a Suzane não quis participar do Dia das Mães com a mãe dela, brigou com o pai dela agrediu ela, chegou a bater nela porque ele xingou ele e a mãe dela, ela estava totalmente fora de controle já. Foi a primeira vez que ela teve, né, alguma consequência das coisas que ela estava fazendo de fato, que ela apanhou, enfim. E ela saiu revoltada de casa, falou que não voltaria mais para casa, que eles não iam mais conversar, que ela não era mais filha deles. Enfim, aconteceu tudo isso, mas dias depois ela voltou para casa e falou que tinha terminado com o Daniel e que estava pedindo desculpas para os pais dela, que sentia muito por tudo que tinha acontecido e ficou por isso mesmo. Aos poucos,
descobriu-se que ela realmente estava ainda com o Daniel, estava mantendo um romance secreto com ele. E os pais dela tentaram manter as coisas um pouco mais calmas. Em julho de 2002, eles viajaram. Eles viajaram e ficaram um mês fora, os pais da Suzane e do Andrés. E durante esse mês, a Suzane se sentiu livre. Ela fala como se ela estivesse vivendo ali um sonho de liberdade, que ela podia viver com o namorado dela do jeito que ela queria, sem intromissão dos pais. Quando eles voltaram para o Brasil, a Suzane sugeriu que, por conta de tudo que ela tinha vivido com ele durante esse mês, percebendo que ela teria uma vida melhor vivendo só com o Daniel, sugeriu que os pais comprassem um apartamento para que ela vivesse com o Daniel. Só que os pais foram totalmente contra isso, com certeza, né? Por tudo que tinha acontecido, obviamente eles iam ficar contra isso. E eles falaram que não, que se ela quisesse morar com ele, ela teria que se formar, trabalhar e ela comprasse o apartamento dela para morar com ele. E esse foi um dos principais motivadores desse assassinato, foi essa negativa. Foi quando ela percebeu que não ia ter como, que ela não ia ter esse apoio da família. E conversando com o Daniel, eles começaram a planejar esse assassinato. Dentro de todo esse planejamento, eles estavam tentando ver como é que eles iam fazer. Eles tentaram até fazer um teste de bala, eles tentaram atirar para ver o barulho que faria, né, a bala, e eles perceberam que não ia dar desse jeito, que não teria como ser com arma, porque a arma ia fazer muito barulho e ia chamar a atenção da vizinhança. Eles moravam numa casa grande, então o som provavelmente ia dar muito eco ali. E dentro de todo esse planejamento, eles perceberam que eles não conseguiriam fazer os dois cometerem esse crime e convidaram então o Christian, já sabendo que o Christian, irmão do Daniel, ele tinha dívida com drogas, dívida com traficantes, e eles ofereceram dinheiro, o dinheiro que estava na casa da Suzane, eles dariam para ele poderia quitar as dívidas dele, mas o Christian não aceitou de pronto, ele não falou que ele ia participar, ele estava muito na dúvida, ele estava com muito medo de participar do crime, então o Daniel falou para ele que se ele quisesse participar do crime, que eles se encontrassem com o Daniel e com a Suzane num cybercafé, onde a Suzane ia levar o Andrés na noite do crime, na noite que estavam planejando cometer o crime. Eles iam deixar o Andrés nesse cybercafé para ele poder se divertir. A Suzane, inclusive, chegou a conversar, prometer para o Andrés que ia conversar com os pais dela para que ele faltasse na aula no dia seguinte, para ele poder ali ter uma comemoração também de um aniversário de relacionamento do Daniel com a Suzane. E claro, ele era ali um menino de 15 anos, ele adorou a ideia, ficar passar a noite no cybercafé para comemorar o aniversário de namoro da irmã com um amigo muito querido que ele tinha, que ele gostava muito, que ele considerava como um irmão mais velho. Daí o Christian resolveu aparecer nesse dia para ajudar, então, o Daniel e a Suzane. Então, no dia 31 de outubro de 2002, eles se dirigiram até a casa da família von Richthofen. Nisso também é importante ressaltar que a Suzane já tinha desligado há algum tempo, já há alguns dias, tanto o alarme quanto as câmeras de segurança da casa, para não acontecer nenhum problema no dia que eles realmente cometessem o crime. A Suzane, então, entrou na casa, verificou que os pais estavam dormindo no quarto, ligou a luz do corredor e pediu para que eles subissem lá no quarto, que eles estavam dormindo, que os pais estavam dormindo. Eles estavam vestidos com meias na cabeça e com blusas bem coladas no corpo para que nada caísse no chão, assim, algum material genético, cabelo, saliva ou até sangue, se por acaso tivesse algum tipo de briga ali, para que isso não infectasse ali a cena do crime, né? Não fizesse com que essas coisas acabassem tornando eles suspeitos do crime. Então eles subiram pro quarto e a Suzane ficou no andar térreo o tempo inteiro. Diz ela que ficou sentada no sofá com as mãos no ouvido porque ela não queria ouvir os pais dela morrendo. Mas que já estavam ali, que era tarde demais para ela poder mudar de ideia, alguma coisa assim. Ela simplesmente colocou as mãos nos ouvidos porque ela não queria ouvir. Então os dois subiram e o Daniel foi em direção ao lado do Manfred da cama e o Christian foi em direção ao lado da Marisa na cama. Eles estavam com um barra de ferro na mão. Então o Daniel deferiu o primeiro golpe na cabeça do Manfred. O Manfred morreu na hora, ele não teve chance de defesa nenhuma. Já a Marisa acordou e o Christian continuou batendo nela e ela tentou se defender. Nesse tentar se defender, ela acabou quebrando 3 dedos da mão e depois de muito tempo ela acabou morrendo, mas diz o Christian que ela começou a fazer um barulho muito forte com a garganta, então eles pegaram uma toalha do banheiro e colocaram na garganta dela até que quebrou o pescoço dela. E colocaram toalhas
na cabeça dos dois, né, para cobrir ali a face dos dois, tanto do Manfred quanto da Marísia. Eles então envolveram o corpo da Marísia num saco plástico que a Suzane já tinha separado, saco plástico e também luvas cirúrgicas que também eram usadas pela mãe dela, porque a mãe dela era médica. Então ela tinha essas luvas e tentou utilizar essas luvas para que não tivessem também impressões digitais e nada que ligassem ela à cena do crime, principalmente os irmãos, porque impressões digitais, muito provavelmente impressões digitais dela teriam na casa, porque ela morava naquela casa, mas os irmãos não poderiam ter as digitais deles naquele ambiente. Depois eles lavaram as barras de ferro na piscina da casa, na piscina da própria casa da Suzane e dos von Richthofen, e colocaram em sacos plásticos tanto as barras de ferro quanto as roupas que eles estavam utilizando para poder se livrar delas. Eles se dirigiram à casa da avó do Christian, que era onde ele morava, para deixar o Christian lá. É importante também ressaltar que durante o assalto eles abriram também mala de dinheiro do Manfred, né? Como a Suzane sabia a senha da maleta, ela colocou a senha, mas o Daniel resolveu cortar, porque senão ele achou que ia ficar muito óbvio que era alguém que conhecia a casa, que estava lá, então era bom cortar para ter uma certeza ali que realmente foi um assalto, que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. E depois também pegaram joias do cofre e deixaram algumas jogadas assim no chão para tentar simular um assalto. E foram embora. Depois deles deixarem o Christian, eles tentaram continuar o plano deles. Que o plano deles consistia em quê? Ir a um motel. E lá no motel eles ficaram durante 1 hora, mais ou menos, e pediram nota fiscal no motel. O que foi uma coisa também que a polícia depois achou muito estranha, porque ninguém que vai no motel pede nota fiscal no motel. É muito difícil isso acontecer, é muito raro a pessoa ter uma nota fiscal do motel onde foram. O que eles poderiam ter feito para saber que eles estavam no motel mesmo, para cobrir esse álibi deles, era de repente ver as câmeras de segurança no motel, não uma nota fiscal, que acabou deixando as coisas um pouquinho complicadas pro lado deles.